Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não probes aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas as coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de toda humildade, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Para compreendermos esta exortação do Espírito Santo, precisamos começar pelo versículo 21, 23 e o seu fim. Estas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Qual é a sensualidade a qual ele se refere? A sensualidade da alma. Discernir a sensualidade do corpo é fácil, é muito simples para nós. Mas perceber a sensualidade da nossa alma é mais difícil, pois isto exige discernimento espiritual. É algo mais profundo. A sensualidade da nossa alma se refere ao prazer que temos em falar, ao prazer que temos em ver, ao prazer que temos em ouvir. Precisamos estar atentos à nossa alma, pois do mesmo modo que a sensualidade física, a sensualidade espiritual. Observe que no versículo 23, ele fala de culto de si mesmo. Este é o maior perigo e o maior engano nas igrejas. Culto de si mesmo. A igreja de Laodiceia é uma igreja em que ela mesma se autoelogia. Observem os cultos de hoje. É o próprio pregador, ou liderança, ou alguém da igreja que elogia a igreja. Ela mesma que diz que tudo é bênção, que é adoração, mas na realidade estão agradando a si mesmo. Sempre que alguém está agradando a si mesmo, está sensualizando a sua alma e satisfazendo a própria vontade. Por isto, há igrejas em que a música é o centro e dizem que estão louvando e adorando a Deus, mas na verdade estão cultuando a si mesmos. Estão fazendo o melhor e o mais bonito e o mais belo, mas aos olhos dos homens. E vamos observar o princípio que Deus olha. Vem da carne ou do espírito? Por isto, no versículo 20, ele diz: se morrestes com Cristo. Portanto, se a morte de Cristo não atuar em nós, tudo que fizermos virá do nosso velho homem. Então, nós vamos falar, servir e adorar a Deus segundo a carne. Por isto, se nós observarmos no livro de Atos, não há reuniões onde há shows, onde há apresentação da carne, onde o homem se torna o centro do culto. Então estão cultuando a si mesmos. Assim, quantas igrejas desenvolveram métodos para atrair pessoas baseados na carne, baseados em coisas exteriores? Até mesmo o local de reunião pode se tornar algo que engana os olhos. Observemos e tenhamos discernimento. Se estamos cultuando a Deus ou se estamos cultuando a nós mesmos. E nós mesmos somos o ídolo. Veja que ele diz sobre coisas do mundo. Quantas discussões e debates há entre os cristãos sobre comer, beber, provar, tocar. Versículo 21. Ordenanças
coisas do mundo, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Não toques isto, não manuseies isto. Não proves aquilo outro. Não toques aquilo outro. Portanto, o homem cria sua tradição e cria para si mesmo ordenanças. Quantas igrejas estão cheias de ordenanças que são preceitos humanos? Então, o que deveríamos fazer? Vamos ler Colossenses, a partir do versículo 8, do capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha prender com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora ele vai explicar como que é a igreja segundo Cristo e que não é culto de si mesmo. Ele diz assim: porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. É em Cristo que nós reunimos. É em Cristo que nós entramos. É em Cristo que nós meditamos. É em Cristo, pois ele é a porta. Pois ele é a pastagem. Pois ele é o templo. Pois ele é o lugar onde Deus habita em toda a sua plenitude. Por isso ele nos chamou a ele. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. É a ele que pertence toda a autoridade nos céus e na terra. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, e no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que é a ressurreição dentre os mortos. E esta é a geração da igreja verdadeira. Está cheio de igrejas falsas, cheio de doutrina de homens, cheio de ensinamentos da carne. Faça isso, não faça aquilo. Há até mesmo regulamentos para cumprimentar as pessoas. Há regulamentos para comida e bebida, como se não lessem o que o Espírito Santo ensina aqui em Colossenses. Portanto, o culto a Deus vem quando nós juntamente participamos da morte, juntamente participamos do sepultamento e da ressurreição de Jesus, onde uma nova criatura pode adorar a Deus em espírito e em verdade. E não praticar coisas como tocar instrumentos, culto de louvores que brotam da carne. Isto é para satisfazer a si mesmo, para satisfazer o homem. E o próprio homem é quem aprova, e o próprio homem é quem elogia. Cuidado você que está confiando no elogio do homem. Precisamos de ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus, e percebermos o que é a fé verdadeira, a igreja verdadeira, a videira verdadeira. Somos galhos, somos ramos da videira verdadeira. Estamos enxertados em Cristo, então somos cheios do Espírito Santo, cheios da plenitude de Deus, cheios do amor de Deus e experimentamos a paz daquele que é o maravilhoso conselheiro. Cuidado com o homem, cuidado com seu coração enganoso, mau e perverso. Não siga os seus pensamentos. Cuidado com o que você aprova. Cuidado com o que você elogia. Um dia, toda a máscara será tirada. Todo engano será revelado. Pois haverá muita vergonha no tribunal de Cristo. Pois ali ninguém poderá ser o que não é diante do Deus vivo. Louvado seja Jesus, que estejamos livres do culto de nós mesmos, de si mesmo. Bendito seja o Senhor, que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. Amém.